Olá, este vídeo corresponde à avaliação parcial da disciplina de Literatura Brasileira 3, ministrada pelo professor Abílio Pacheco, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Eu sou Joana Dark, aluna de Letras Português 2018, e irei apresentar, em forma de estudo comparado, a leitura e interpretação do narrador, bem como do tema a representação da mulher na sociedade, nos romances Olhai os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo, e Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. Agora iremos falar dos autores. Érico Veríssimo nasceu em 17 de dezembro de 1905 em Cruz Alta, estado do Rio Grande do Sul. É uma das famílias mais antigas da região e de ascendência portuguesa. Em 1953, recebeu o Prêmio Machado de Assis, concedido pela Academia Brasileira de Letras, pelo conjunto de sua obra. Ganhou também o Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira de Livros, em 1965, com o livro O Senhor Embaixador, e morreu em 28 de novembro de 1975. Itamar Vieira Júnior nasceu em 6 de agosto de 1979, em Salvador, Bahia. É graduado e mestre em Geografia pela Universidade da Bahia e fez seu doutorado na área de Estudos Étnicos e Africanos, pesquisa voltada para a formação da comunidade quilombola, no interior do Nordeste brasileiro. Seu primeiro livro foi um conto. Ele publicou Torto Arado em 2018 e ganhou o Prêmio Leia. Recentemente também ganhou o Prêmio Jabuti, com o mesmo livro. Agora faremos uma pequena apresentação sobre as obras. Olhai os Lírios do Campo foi um romance publicado em 1938. O título foi baseado no trecho bíblico do Sermão da Montanha. O livro inicia com Eugênio recebendo a notícia de que Olívia está prestes a morrer e durante o caminho até o hospital se entrega a pensamentos e lembranças da infância, juventude e início da vida adulta. Após a morte de Olívia, acompanhamos Eugênio em sua busca por mudança. Torto Arado foi um romance de 2018 que conquistou em Portugal o Prêmio Leia. O romance se divide em 3 momentos. O primeiro, intitulado Fio de Corte, narrado pela irmã mais velha, Bibiana, conta como cortaram suas línguas e como, a partir desse momento, uma tornou-se a voz da outra. O segundo, chamado Torto Arado, narrado pela segunda irmã, apresenta a passagem do tempo na história. A última se intitula Rio de Sangue e é narrado por um encantado, que apresenta o desfecho da história em uma visão mais ampla. Para analisar o aspecto do narrador, irei utilizar o conceito de narrador de Walter Benjamin. Porém, para fazer uma análise breve de outras questões da narração, irei utilizar o conceito de narração de Ângela Soares. Ela nos apresenta algumas questões para analisar um narrador de um romance. A focalização heterodiegética, focalização homodiegética, focalização interna, externa, onisciente e restritiva. A focalização heterodiegética é a que o narrador não faz parte do enredo. Podemos observar esse narrador que não faz parte do enredo em Olhai os Lírios do Campo. E também na última parte de Torto Arado. A focalização homodiegética, onde o narrador participa da história, está presente nas 2 primeiras partes de Torto Arado. A focalização interna apresenta o que se passa no interior do personagem, quando o narrador sabe o que se passa no interior do personagem. Podemos ter essa característica dentro de Olhai os Lírios do Campo, que o narrador consegue... Ele sabe o que Eugênio está sentindo durante todos os momentos, porém ele não sabe o que as outras pessoas estão sentindo. Nós só vemos as outras pessoas pelos olhos do Eugênio. Focalização externa só apresenta os traços que aparecem naturalmente, como feições, objetos. A focalização onisciente
O narrador conhece tudo em relação aos eventos e personagens. Isso acontece na última parte de Torto Arado, onde a narradora, né, conhecido como um encantado, ela sabe tudo o que está se passando na história, sabe o que todos os personagens sentem naqueles momentos. E a focalização restritiva. O narrador se atém ao que determinado personagem vê e sabe. É o que acontece em Olhai os Lírios do Campo. O narrador ele só se atém ao que o Eugênio sabe, ao que o Eugênio sente. Todas as pessoas, todos os personagens são vistos e são analisados a partir da visão do Eugênio. Agora irei falar um pouco sobre o narrador de acordo com Walter Benjamin. Trouxe aqui algumas citações para embasar essa questão. E entre as narrativas escritas, os melhores são os que menos se distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros narradores anônimos. Entre estes, existem dois grupos que se interpenetram de múltiplas maneiras. A figura do narrador só se torna plenamente tangível se temos presente esses dois grupos. Walter Benjamin nos apresenta dois grupos, onde o primeiro pode ser caracterizado pelos marinheiros, pessoas que viajam bastante, têm muitas histórias para contar. E o segundo, por fazendeiros, a pessoa que, apesar de não ter viajado, não ter conhecido o mundo, ele tem suas histórias íntimas de sua vivência para contar e as pessoas também querem ouvi-la. A segunda citação é: tudo isso esclarece a natureza da verdadeira narrativa. Ela tem sempre em si, às vezes de forma latente, uma dimensão utilitária. Então, Walter Benjamin acredita que a narrativa, para ser uma narrativa de fato, uma narrativa boa, vamos usar esse termo, ela tem que ter uma dimensão utilitária, o que não acontece exatamente nos nossos dois romances. Aí temos aqui dois exemplos. De Olhai os Lírios do Campo, temos essa citação. Eugênio sente essas palavras com todo o corpo, sofre-as principalmente no peito, como um golpe surdo de clava. Uma súbita tontura embacia-lhe os olhos e o entendimento. Temos aqui um narrador que ele não se encaixa em nenhum dos dois. Ele não seria um marinheiro, não poderia se encaixar como um marinheiro que sabe de histórias de outras pessoas e nem como o segundo, de um fazendeiro que conta suas histórias de vida. Aqui temos um narrador de fora da história, de fora do contexto. Ele só fala o que acontece com outra pessoa. E em Torto Arado temos essa citação. Minha irmã, Belonísia, que estava comigo, era mais nova um ano. Pouco antes daquele evento, estávamos no terreiro da casa antiga, brincando com bonecas feitas de espigas de milho, colhidas na semana anterior. Então, já em Torto Arado, a gente poderia fazer essa comparação de Walter Benjamin com O Fazendeiro. É uma história contada pela pessoa, pelo próprio personagem. Ele conta o que sente, ele conta o que viveu. Agora temos outras duas citações de Walter Benjamin, mais ligadas ao romance. O narrador retira da experiência o que ele conta, sua própria experiência ou a relatada pelos outros, e incorpora as coisas narradas à experiência dos seus ouvintes. O romancista segrega-se. Então, ele está aqui falando que um narrador, enquanto ele está compartilhando aquela história com os ouvintes, ele passa aquela história antes por suas experiências de vida. E também vai passar a mesma história pelas experiências dos ouvintes. Já o romancista, ele segrega-se. Ele pega somente uma história e coloca ela naquele livro, e as pessoas só poderão ver depois que já acabou, né? Como ele vai falar aqui na segunda citação. O romance, ao contrário, não pode dar um único passo além daquele limite em que, escrevendo na parte inferior da página a palavra fim, convida o leitor a refletir sobre o sentido da vida. Não tem como existir um debate com o escritor, com o narrador. O leitor do romance, ele
é convidado a refletir durante a leitura ou até mesmo no final da leitura, porém é algo mais solitário. Aí temos aqui 2 exemplos. Olhai os lírios do campo. Quero que abras os olhos, Eugênio, que acordes enquanto é tempo. Peço-te que pegue minha Bíblia, o que está na estante de livros, perto do rádio, e leia apenas o Sermão da Montanha. Não te será difícil achar, pois a página está marcada com uma tira de papel. Eu trouxe essa citação porque essa citação faz com que, depois de que Eugênio lê esse sermão e lê todas as outras cartas que Olívia lhe entrega, há uma mudança em Eugênio. Ele busca se modificar. E a partir dessa busca por mudança, convida também o leitor a repensar algumas citações, a avaliar algumas coisas. E em Torturado temos essa citação. A senhora teve filhos, mas sabe o que é parir? Alimentar e tirar uma vida de dentro de você, uma vida que irá continuar mesmo quando você já não estiver mais nessa terra de Deus. Aqui também temos outra citação de Torturado que nos apresenta bastante isso, essa reflexão que não pode ser compartilhada, né, como o Walter Benjamin fala, não pode ser compartilhada com o autor, com o narrador e com outras pessoas durante a leitura, né? Você não vai compartilhá-la, mas isso faz com que você busque refletir sobre o que é parir, o que é realmente parir. Para analisar o tema representação da mulher na sociedade, eu recorri à autora Rosa Paiva Costa. Eu escolhi o tema representação da mulher na sociedade porque no início da leitura de Olhai os Lírios do Campo, você se depara com algo escrito por um homem e dentro da perspectiva de outro homem, né, do personagem Eugênio, e todas as pessoas e, consequentemente, as mulheres são vistas pela ótica de Eugênio, pela ótica de um homem que tem suas ideologias, tem seus problemas, tem todas suas questões, e a mulher acaba sendo vista por ele com todos os preconceitos que já vêm entranhados nele, o que eu irei comentar um pouco melhor mais à frente. Então temos essa citação aqui da Rosa Paiva Costa. As mulheres vêm sendo representadas e analisadas predominantemente pela perspectiva masculina, pois ao longo da história o espaço acadêmico e social ficou restrito aos homens. É possível analisar todo o processo histórico da sociedade patriarcal através da literatura. Então, o que está escrito aqui é basicamente também um pouco do que me motivou a escolher esse tema, não é? Que a mulher vista pela ótica de um homem, mesmo em Torturado, sendo narrado por 3 personagens femininas, o escritor é um homem, então tem um pouco da ótica masculina nesse sentido também. A autora Rosa Paiva Costa nos apresenta 2 modelos de mulher que aparecem bastante nos romances. A esposa, mulher submissa, que ela fala, submissão significa obediência a alguém. Esse é o estereótipo feminino mais comum, o de que mulheres existem exclusivamente para serem subordinadas aos homens. Essa ideia faz parte até mesmo de dogmas religiosos. Aí temos aqui em Torturado essa citação que lembra um pouco essa mulher submissa, que diz, não agradeceu, era um homem. Por que deveria agradecer? Foi o que se passou em minha cabeça. Mas conseguia ver em seus olhos a satisfação de que tinha feito um excelente negócio ao trazer uma mulher para sua tapera. A gente tem aqui uma mulher que, durante a obra, ela entra na casa, ela arruma a casa, ela cuida de toda a casa e não espera por nenhuma resposta, ela não espera por nenhum agradecimento, porque é isso que tem que ser. A mulher realmente tem que ser submissa, a mulher tem que fazer isso, o homem não precisa necessariamente agradecer, porque é o dever da mulher, dona da casa. A segunda representação da mulher que se encontra é a dama, mulher romantizada. Aí temos essa citação. Essa alusão é um exemplo da clara contraposição ao estereótipo da submissão feminina, pois as mulheres abandonam a condição de inferiores para serem colocadas em pedestais,
tornam-se seres inatingíveis, de comportamento impecável e corpo idealizado. Então, já saindo da mulher submissa, nós temos o outro tipo de mulher completamente diferente, uma mulher intocável. O que a gente pode ver aqui em Olhai os Lírios do Campo, nessa citação. Ela nunca chegaria a saber daquele amor, tão loira, tão delicada, tinha os olhos azuis de boneca, uma vozinha doce, um jeito de figura, sim, de figura. Ele não achava outra comparação. Por mais que procurasse, Margarete não era bem real, era uma pintura. Aqui nós temos uma lembrança de Eugênio sobre o primeiro amor da adolescência dele. Apesar de ser um amor da adolescência, onde realmente ele tem essa bastante... esse pensamento de uma mulher distante, a gente vê isso como essa característica da mulher romantizada, uma mulher inatingível, uma mulher em um pedestal, que ele nunca toca, ele só tem aquele amor escondido em seu coração. Eu trouxe também outras duas citações que continuam apresentando um pouco dessa questão da representação da mulher, mas, principalmente em Torto Arado, temos uma diferença. Então, vou começar pela citação de Torto Arado. Não faria comida para ele, tinha meu orgulho. Não era humilde, muito menos não sabia perdoar. Se a comida não estava boa, que fizesse melhor. Então, a mesma mulher que no início, nessa primeira citação, fala que fez a comida, mas ele não agradeceu, e ela compreende. Após um tempo, ela fica irritada por algumas situações que vão acontecendo no decorrer da história. E aí ela não é uma personagem totalmente submissa, como a gente tem nessa citação. Ela não é uma personagem completamente submissa a ninguém, o que é apresentado bastante em todo o enredo de Torto Arado. Temos essa citação aqui de Olhai os Lírios do Campo. Olívia compreendeu, baixou a cabeça e beijou-o na boca, e mais uma vez se entregou, como quem quer aliviar o sofrimento de um doente, com uma injeção sedativa. Muitas vezes, durante todo o texto, Eugênio faz referência a Olívia como uma enfermeira, que cuida, que tem o dever de cuidar dele. Então, a gente ainda tem um pouco, mesmo que diferente, nós temos um pouco dessa mulher submissa presente em Olhai os Lírios do Campo. Que, mesmo não sendo como essa representação em Torto Arado, de uma mulher que faz a comida, que fica em casa, ainda existe um pouco de submissão, onde o Eugênio conta toda a sua vida para Olívia, Eugênio sofre, e a Olívia ela está lá impassiva, ela está lá calma, esperando para cuidar dele. Fazendo um apanhado geral sobre a representação da mulher na sociedade presente nos dois romances, nós podemos ver que Torto Arado tem uma representação feminina bem mais presente, que a narração é completamente feminina, e elas são as mulheres são as protagonistas da obra. Temos essa visão de mulheres fortes, mesmo que em alguns momentos submissas, como a gente pôde ver nos trechos que eu apresentei anteriormente, elas têm o seu orgulho, e isso é bastante apresentado durante o enredo de Torto Arado, o orgulho e a força dessas mulheres. Enquanto em Olhai os Lírios do Campo de Érico Veríssimo, nós vemos mulheres pela visão de Eugênio, o que já nos tira um ponto, já nos tira algo mais centrado, vamos dizer assim. Porque nós não sabemos realmente se Olívia era completamente paciente, não sabemos totalmente se Eunice era completamente fria com Eugênio, porque durante toda a sua apresentação que ele fala de Eunice, ele fala que ela era fria, ela era assim muito inteligente, mas ela usava essa inteligência para humilhá-lo em alguns momentos. Porém, nós não podemos ter essa certeza porque a narração é de Eugênio, um homem que tem diversos problemas. Eunice mesmo fala em um momento, e eu acabo tendendo por ter que concordar, que Eugênio tinha um pouco de complexo de inferioridade. Então, a gente precisa ter essa análise de que estamos vendo mulheres
duas mulheres mais especificamente, Olívia e Eunice, pela visão de Eugênio, um homem que tinha horror a ser pobre, buscava de todas as formas a riqueza. Ele mesmo deixou claro durante alguns devaneios que ele não amava Eunice, ele só viu em Eunice a oportunidade de crescer socialmente. Então, toda a visão dele de Eunice acaba sendo um pouco deturpada, porque ele já vem com esse pressuposto de Eunice. E Olívia também, durante todo o enredo, ele apresenta que ele fala que não conhece o passado de Olívia. Ele não sabe exatamente de onde Olívia veio. Ele tem algumas histórias que Olívia lhe contou, porém ele foi atrás, mas não conseguiu respostas, não conseguiu saber nada mais. Então nós temos uma Olívia morta, somente com as cartas que ela deixou escrita e a memória de Eugênio, o que não é totalmente confiável. Agora a conclusão. Pode-se concluir, a partir do exposto, que os dois romances apresentam semelhanças e diferenças, desde a narração e sua visão sobre a mulher. Enquanto Torturado é narrado por mulheres e a partir da visão das mesmas no contexto vivido, as mulheres representadas em Olhai os Lírios do Campo são apresentadas e narradas pela visão do homem. Basicamente o que eu havia dito antes. A narração das duas obras, elas têm algumas semelhanças, como o narrador em terceira pessoa, que acontece na última parte de Torturado, quando o narrador se torna a encantada. E durante toda a narração de Olhai os Lírios do Campo, é um narrador em terceira pessoa. E também temos a semelhança de que o narrador, ele sabe o que a pessoa está sentindo, não é? Nos dois, isso acontece nas duas obras. O espaço também se distingue. A obra de Érico Veríssimo tem como fundo para sua história o espaço urbano. Em paralelo, Itamar utiliza o espaço rural para dar fundo à sua obra. Em Érico Veríssimo, né, em Olhai os Lírios do Campo, nós podemos até ter uma base histórica, o contexto histórico do que estava acontecendo na época. Ele faz uma referência à Revolução de 30 durante o seu enredo. Ele fala que em uma noite de trabalho, quando o Eugênio está saindo do trabalho com Olívia, eles passam e está acontecendo uma revolução. Nós podemos, se der uma pesquisada, você descobre que é a Revolução de 30 que está acontecendo nesse momento no Brasil. E temos também, durante diversas discussões na casa de Eunice, temos discussões sobre o contexto histórico do mundo naquele momento, sobre as questões das guerras. Então, em Olhar os Lírios do Campo, nós podemos ter sim uma ideia de que época aquele livro está retratando e o que as pessoas do Brasil estão sentindo, os dois lados. Enquanto as pessoas que têm uma preocupação com aquilo que é representado pela Eunice e todas as pessoas do contexto social dela. E temos também Olívia, que não faz tanta questão a tudo isso e é uma pessoa que busca a bondade, busca o amor acima de tudo e não busca tanto riqueza como o próprio Eugênio. Já em Torturado, nós não temos uma certeza de um contexto histórico durante a leitura. Nós não podemos definir isso, porque é narrado em primeira pessoa por duas mulheres que não saem daquele espaço. Elas estão no contexto rural, elas estão em uma fazenda e lá elas ficam. Uma acaba saindo em determinado tempo, né? Não vou dar muito spoiler, mas a narração ela sempre permanece naquele local e nós sabemos o que as personagens sabem. Então não tem como ter uma noção completa daquele contexto. É basicamente isso que eu tenho para apresentar hoje e aqui estão as minhas referências. Eu utilizei esses livros.